Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos voltamos para um dos salmos mais amados e proclamados da Sagrada Escritura, o Salmo 91. Muitos conhecem suas palavras de cor e não são poucos aqueles que o recitam diariamente em busca de proteção e segurança. De fato, este salmo é uma promessa de amparo divino, uma declaração poderosa de que Deus guarda os seus escolhidos. Mas eu lhes pergunto, e se estivermos entendendo este salmo de maneira incompleta? Se estivermos nos apegando a ele de uma forma errada, buscando nele algo que Deus nunca prometeu da maneira que imaginamos, para responder a essa questão, precisamos olhar para um evento crucial na história da redenção: a tentação de Jesus no deserto. Em Mateus 4, 5 a 7, vemos que o próprio diabo citou o Salmo 91 para tentar enganar o Filho de Deus. Ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Mateus 4, 6. Vejam bem, o diabo citou o Salmo 91, mas ele o fez de maneira distorcida, tentando usar a promessa de Deus para justificar um ato de orgulho e presunção. Jesus, porém, respondeu com outra escritura: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4, 7. Aqui está a chave para compreendermos o Salmo 91 corretamente. Deus promete proteção, sim, mas não como um escudo mágico que nos blinda de toda dor, sofrimento e provação. O Salmo 91 não é uma fórmula para evitar dificuldades, mas um chamado para confiar em Deus, mesmo quando as dificuldades vêm. A proteção de Deus não é como pensamos. Muitos leem o Salmo 91 e pensam: se eu for fiel, Deus nunca permitirá que o mal me alcance. Mas a história bíblica nos mostra algo diferente. Pensem nos apóstolos. Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Eles não foram poupados do sofrimento terreno, mas Deus os guardou de forma muito mais profunda. Guardou suas almas. Jesus disse: "No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16 e 33. Isso significa que a proteção de Deus é real, mas não significa ausência de dor, e sim presença divina na dor. A águia e os filhotes, uma ilustração poderosa. O Salmo 91, 4 diz: "Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro." Mas vocês sabem como uma águia ensina seus filhotes a voar? Ela os empurra para fora do ninho. No início parece um abandono, mas na verdade é um teste. E quando o filhote está prestes a cair, a águia mergulha e o resgata. Assim é Deus conosco. Ele nos permite enfrentar dificuldades, mas nunca nos deixa cair de forma definitiva. A verdadeira proteção, vida eterna em Cristo. O erro de muitos é ver o Salmo 91 apenas como uma promessa terrena, mas a verdadeira proteção que Deus nos oferece é espiritual e eterna. O versículo 16 encerra dizendo: "Dar-lhe-ei a minha salvação." Isso é muito mais do que livramento de problemas momentâneos, é a promessa de vida eterna ao lado de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo, entendemos o verdadeiro significado do Salmo 91. Jesus, o Filho de Deus, sofreu, foi rejeitado e morreu de forma cruel. Onde estava a proteção do Pai? Estava lá, mas não da forma como o mundo entende. Deus não livrou Jesus da cruz, mas através da cruz trouxe salvação ao mundo. Como devemos viver o Salmo 91? Com confiança verdadeira, saber que Deus está conosco em todos os momentos, mesmo quando não sentimos sua presença. Com humildade, não testando a Deus como o diabo tentou fazer com Jesus, mas confiando na sua soberania, com visão eterna, entendendo que a maior proteção de Deus é a salvação em Cristo e não a ausência de problemas na terra. Que possamos ler o Salmo 91 com olhos renovados, confiando que Deus é nosso refúgio, não para nos livrar de toda tribulação, mas para nos sustentar e nos levar para junto dele, onde estaremos seguros para sempre. Agora, irmãos e irmãs, permitam-me aprofundar ainda mais essa mensagem, pois o Salmo 91 não é apenas um texto de conforto
conhecimento superficial, mas um convite à maturidade espiritual que desafia nossas expectativas carnais e nos conduz à essência do relacionamento com Deus. Para compreender plenamente o Salmo 91, precisamos imaginar o contexto em que foi escrito. Embora a autoria seja incerta, alguns atribuem a Moisés, outros a Davi, o Salmo reflete uma realidade de perigo iminente. Ele fala de peste que se propaga nas trevas, bom 6, de 1000 que caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, bom 7, de laço do passarinheiro. Von 3 é um cenário de guerra, doença e incerteza. No entanto, em meio a esse caos, o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 21 point. Aqui está o primeiro ponto que precisamos absorver. O Salmo 91 não foi escrito para um povo que vivia em paz e prosperidade, mas para um povo que conhecia o medo e a fragilidade da vida. Isso nos ensina algo poderoso. A proteção de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da nossa posição espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas um estado de confiança e entrega total a Deus. Por que o diabo usou o Salmo 91? Voltemos à tentação de Jesus no deserto. Por que o diabo escolheu justamente esse salmo para desafiar o Filho de Deus? Porque ele sabia da força da promessa divina contida ali. O diabo não é ignorante das Escrituras, ele as conhece e as distorce para seus propósitos. Ao citar o Salmo 91, Satanás tentou transformar uma verdade espiritual em uma armadilha de presunção. Ele sugeriu que Jesus testasse a fidelidade de Deus como se a proteção divina fosse um espetáculo a ser exibido ao mundo. Mas Jesus, em sua sabedoria infinita, nos mostra o caminho correto. Ele não negou a veracidade do Salmo 91, mas rejeitou a interpretação errada. Isso nos ensina uma lição vital. As promessas de Deus não são brinquedos em nossas mãos para manipularmos conforme nossa vontade. Elas são dons soberanos que devem ser recebidos com reverência e submissão. A dualidade da proteção divina. Há uma dualidade no Salmo 91 que precisamos reconhecer. Por um lado, ele fala de livramentos concretos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 27. Por outro lado, ele aponta para uma proteção que transcende o físico. Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Veira Patinari. Como reconciliamos isso com a realidade de que nem sempre somos poupados da morte física ou do sofrimento? A resposta está na cruz. A cruz de Cristo é o ponto de convergência de todas as promessas de Deus. Em Jesus, vemos que a proteção divina nem sempre significa escapar da dor, mas sim atravessar a dor com um propósito redentor. Quando o Salmo 91 fala de anjos que nos tomam nas mãos, não está prometendo que nunca tropeçaremos, mas que mesmo nas quedas, Deus nos sustenta para que o golpe final nunca seja fatal para a nossa alma. Vejamos alguns exemplos da Escritura para solidificar essa verdade. José, vendido como escravo e preso injustamente no Egito, poderia ter questionado: onde está o Salmo 91 na minha vida? Mas Deus o protegeu, não livrando-o imediatamente das cadeias, mas guiando-o através delas até torná-lo governador do Egito. Gênesis 41. Daniel, lançado na cova dos leões, foi milagrosamente salvo. Daniel 6. Mas seus amigos, Sidraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram a fornalha ardente, e ali o próprio Filho de Deus caminhou com eles no fogo. Daniel 3. Esses relatos nos mostram que a proteção de Deus pode se manifestar de maneiras diferentes, às vezes como livramento físico, às vezes como presença sobrenatural em meio à provação. Mas em todos os casos, o propósito final é o mesmo: revelar a glória de Deus e assegurar a salvação de seu povo. Um dos maiores erros que cometemos ao ler o Salmo 91 é interpretá-lo com uma mentalidade carnal, esperando que Deus nos dê uma vida fácil e confortável. Essa é a mesma tentação que o diabo ofereceu a Jesus. Se você é filho de Deus, prove-o agora e Deus fará um milagre visível. Mas o reino de Deus não funciona assim. A fé verdadeira não busca sinais para se autoafirmar. Ela confia mesmo quando os sinais não vêm.
Quantos de nós já recitamos o Salmo 91, esperando que Deus nos livre de uma doença, de uma crise financeira ou de um problema familiar, apenas para ficarmos frustrados quando o livramento não acontece como imaginávamos? Talvez o problema não esteja na promessa de Deus, mas na nossa expectativa. Deus não é um gênio da lâmpada que atendemos com orações mágicas. Ele é o Senhor soberano que nos chama a carregar nossa cruz e segui-lo. Mateus 16, 24. A esperança do Salmo 91 na vida cotidiana. Então, como aplicamos o Salmo 91 em nossa vida diária? Primeiro, com gratidão por cada livramento que recebemos, e eles são muitos, mesmo que nem sempre os percebamos. Quantas vezes fomos guardados de perigos que nunca vimos? Quantas vezes os anjos de Deus nos tomaram nas mãos sem que soubéssemos? Segundo, com perseverança nas provações. Quando a doença vem, quando a perda nos atinge, quando o mundo parece desabar, o Salmo 91 nos lembra que Deus é nosso refúgio. Ele não promete que nunca enfrentaremos a tempestade, mas que a tempestade nunca nos arrancará de suas mãos. Terceiro, com foco na eternidade, o versículo final do Salmo 91, dar-lhe-ei a minha salvação, é o clímax de toda a promessa. Não importa o que enfrentemos nesta vida, a vitória final já está garantida em Cristo. Como Paulo escreveu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Cristo, o cumprimento do Salmo 91. Por fim, irmãos, o Salmo 91 encontra seu pleno significado em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro habitante do esconderijo do Altíssimo, aquele que viveu em perfeita comunhão com o Pai. Ele enfrentou o laço do passarinheiro e a peste destruidora, o pecado e a morte, e saiu vitorioso. E porque ele venceu, nós também vencemos nele. Quando recitamos o Salmo 91, não o fazemos apenas como uma oração individual, mas como membros do corpo de Cristo. Nossa segurança não está em nós mesmos, mas naquele que disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Portanto, amados, que hoje seja um dia de renovação em nossa compreensão do Salmo 91, que possamos abandonar as ilusões de uma vida sem problemas e abraçar a realidade de uma vida com Deus em todos os momentos, na alegria e na dor, na paz e na guerra, na vida e na morte. Que nossas vozes se unam ao salmista para declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vunto, tu, e que essa confiança nos leve à cruz, ao túmulo vazio e finalmente à glória eterna. Amém.